E aí, pessoal, tudo bem? Muito prazer, eu me chamo Matheus. E bom, no primeiro vídeo eu mostrei como a gente pode construir um laboratório. E se vocês observarem bem, tem duas máquinas Linux. O nosso Kali Linux, que está rodando no WSL2, e o Metasploitable. Na continuação desse laboratório, eu vou mostrar como você vai construir um sistema para observar tudo o que está acontecendo nas máquinas-alvo. E vou realizar um ataque e mostrar na prática como que vai funcionar esse sistema. E não é segredo para ninguém que isso tudo vai estar rodando em Linux. Então é claro que a gente precisa ter conhecimento em Linux, a gente precisa ter um conhecimento básico no mínimo. Você pode ficar quebrando a cabeça aí na hora que você precisar fazer alguma coisa, acessar a documentação, etc. E você também pode praticar um pouco de Linux. Por conta disso, eu vim trazer para vocês hoje esse site que eu acho muito interessante, o overthewire.org. Ele tem alguns wargames, alguns desafios, e se vocês olharem o primeiro desafio, o Bandit, ele é um desafio sobre o básico de Linux e Unix, né? Ele tem alguns outros desafios, como o Natas para Web Security, Krypton para criptografia, alguns de exploração de binário, engenharia reversa, tem bastante coisa. Tem até um desafio offline aqui, esses aqui são desafios online. E eu vou iniciar esse desafio Bandit. A minha intenção é fazer ele inteiro, gravado aqui. Além dele, eu quero seguir com os outros desafios, então com o Natas de Web Security, esses três aqui principalmente, e depois seguir para um desses de exploração de binários. Isso aqui é uma área que eu não conheço nada e eu quero fazer tudo gravado junto com vocês. Se a gente clicar aqui no Bandit, a gente vai ser encaminhado para essa página, onde ele vai nos dar algumas dicas, algumas notas. Ele vai falar basicamente aqui para se a gente ficar travado em algum desafio, se a gente não conseguir realizar, esse é o propósito do Bandit, beleza? É para você descobrir o que tem que fazer. Então é normal você ficar travado, é normal você não saber para que lado ir, caso você seja um iniciante em Linux. Ele também diz que isso aqui é o essencial para os outros desafios. Então, eu acho muito interessante a gente fazer ele primeiro e depois seguir para os outros desafios. Ele também dá uma dica, três dicas aqui, relacionado ao comando man de manual. Caso a gente não saiba utilizar um comando, a gente utiliza o man. Para pegar o manual desse comando, a gente pode utilizar o help e em último caso, a gente pode utilizar o nosso Google ou o navegador que você preferir. Se você usa o Opera, se você usa o Edge, se você usa o Firefox, usa o que você preferir. Bom, eu preciso dizer que eu já fiz até. Aqui ele mostra como sendo até o nível 5, mas eu fiz até o nível 4. Não me lembro de ter feito nível 5, mas bom, vou gravar aqui para vocês como é que eu estou fazendo esse processo, beleza? Então, clicando aqui no nível zero, ele vai nos mostrar o objetivo do nível zero. O objetivo desse nível é para fazer login no game usando o SSH. A gente precisa ir com destino a esse host na porta 2220, utilizando o usuário Bandit0 e ele possui a senha Bandit0. Uma vez que você realizou o login, vá para o nível 1. Aqui ele traz aqui comandos que você pode precisar para resolver esse nível. Nesse caso, não é que a gente pode, né? A gente vai precisar utilizar o SSH para conectar via SSH. E aqui tem alguns materiais que podem ser úteis. Bom, pessoal, é muito interessante que vocês tomem nota de tudo que vocês estão fazendo aqui, tendo em vista que em algum momento essas senhas podem alterar. A senha, o usuário do nível 0, do nível 1, na verdade, ele já tem a nossa senha aqui. A partir do nível 1 para o nível 2, eu preciso encontrar uma outra senha. Aí para o nível 3, eu preciso encontrar uma outra senha. Então é interessante que vocês, além de anotar essas senhas, caso você pare aqui no 20 e queira ir para o 21 só amanhã, por exemplo. Vocês vão ter que desconectar, vocês vão ter que fechar a sessão do SSH e no dia seguinte vocês vão ter que ter aquela senha. Então é importante que vocês anotem a senha e anotem o processo que vocês fizeram para chegar naquela senha, porque eles falam na página principal que essas senhas podem alterar em algum momento. Eu não sei, não vi alterar em momento nenhum,
mas eu estou usando ele faz pouco tempo, então não posso dar nenhuma certeza para vocês. Além dessa questão das senhas poderem mudar, é interessante que vocês anotem também para que sirva de estudo. Então, eu costumo anotar esse tipo de coisa aqui no Obsidian. O meu Obsidian é bem pequenininho ainda, mas estou estudando a melhor forma de utilizar ele. Mas eu criei, vou criar algumas paginazinhas aqui. Então, o nível zero eu já tenho aqui como que funciona o nível zero. Eu vou escrever posteriormente como que eu fiz o nível um, nível 2, nível 3 e nível 4. Minha ideia é fazer 5 vídeos, 5 níveis por vídeo. Além disso, ele traz aqui comandos que você pode precisar, o SSH aqui, por exemplo. Eu salvei um documento onde ele tem 42 páginas mostrando o funcionamento do Linux. Então, caso eu precise utilizar o SSH, clicando aqui no OpenSSH, ele vai me mostrar como instalar o SSH. Então, se eu quiser utilizar uma VM Ubuntu que não tem o serviço do SSH, eu posso simplesmente rodar esse comando aqui, ele vai me explicar. Primeiro eu vou dar um sudo apt update para atualizar o gerenciador de pacotes, depois o sudo apt install e eu vou instalar o serviço do OpenSSH Server e o OpenSSH Client. Mesma coisa aqui no CentOS ou CentOS. Aqui ele vai me explicar como conectar um servidor. Então, SSH-P, usuário e servidor. O "-P" eu preciso especificar a porta. E aqui no Verbose ele vai me trazer as informações por escrito. Ele vai trazer mais informação. Até onde eu sei, é isso. Ele vai trazer outras coisas aqui, mas isso aqui já é o suficiente para gente. Então, vamos iniciar. Para conectar no SSH, eu vou utilizar o Kali. Esse Kali Linux aqui é o mesmo do Kali Linux aqui do meu terminal, que eu expliquei para vocês como configurar no primeiro vídeo. Esperar carregar aqui. Pronto. Basta eu utilizar o SSH-P2220. Agora eu preciso do usuário, Bandit 0, botão direito para colar, arroba, tinha perdido o arroba de vista, e o host externo, que é esse aqui. Basta dar um Enter. Perfeito. Bandit. Aqui ele está me pedindo a senha. Então a senha eu sei que é essa daqui. Opa, é no terminal. Colei a senha com o botão direito. A senha não vai aparecer, tá? O terminal tem isso. Se ele te pedir uma senha para logar no usuário, você não vai conseguir ver a senha que você está escrevendo. Bom, perfeito. Nível zero já foi. Vamos partir para o nível 1. Qual que é o nível 1? Eu sempre confundo isso aqui. Esse aqui. Bom, se vocês verem, esses aqui podem ser os comandos que eu vou precisar, beleza? A senha para o próximo nível está armazenada no arquivo chamado readme. Localize ele no diretório home. Use essa senha para logar no Bandit 1, que é o usuário, perfeito, utilizando SSH. Utilizar, beleza, continua. Bom, basicamente aqui eu preciso achar o arquivo readme e a senha está dentro dele. Aqui no nosso terminal, eu vou dar um ls para ver o que tem aqui nesse diretório. O readme já está aqui. Eu vou utilizar o cat para ver o conteúdo desse readme. Perfeito, parabéns. Lembra de ler as regras, contribua com a comunidade para que os jogos continuem de graça. Ó, pessoal, isso aqui que ele falou é interessante. Vocês podem clicar aqui em Donate para contribuir com o Over the Wire e continuar mantendo esses laboratórios de graça, beleza? Bom, a senha que você está procurando é essa aqui. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou dar um Ctrl C, um Ctrl R no Notepad e vou anotar Bandit level 0, level 1, level... mais fácil fazer assim, level 0, Bandit 0 e a senha é igual. Agora eu só vou copiar isso aqui, level 1,
E clicando Windows V, eu consigo ver as coisas que eu já tinha copiado antes. Então essa aqui é a senha. Agora partiu para o level. Bom, esse aqui é o nível 0 para o 1. Agora vamos do 1 para o 2. A senha para o... perdão. Eu preciso conectar agora com o Bandit 0. Rodando o comando exit, eu vou encerrar essa conexão SSH. Vou dar uma seta para cima para puxar o comando do histórico, o último comando que eu rodei no meu Kali, e ao invés de conectar com o Bandit 0, eu vou conectar com o Bandit 1. Ele me solicitou o login, eu vou copiar essa senha e colar. Perfeito. Bom, a senha para o próximo nível está armazenada em um arquivo chamado traço. Localize ele no diretório home. Sempre errando. Eu preciso do terminal. Beleza. Se eu der um ls, acredito que a senha está aqui. Perfeito. Bom, eu poderia fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Cat traço. Ele não vai rodar. Por quê? O traço, deixa eu dar um Ctrl C para cancelar. Se vocês observarem o comando que a gente rodou aqui em cima, vamos ver aqui. SSH-P. O traço indica que está vindo algum parâmetro. Então, se eu utilizar o cat traço, ele vai estar guardando por um parâmetro. Por exemplo, cat traço traço help. Ele me trouxe como utilizar o comando cat. Ele não está entendendo que esse traço é o diretório. Eu preciso especificar para ele que isso aqui é um diretório. Eu posso fazer isso de duas formas. Primeiro é o ponto barra. Ele me trouxe a senha. E a segunda forma é utilizando o sinal de menor. Essas duas formas funcionam para esse caso, beleza? Eu vou nada mais nada menos do que copiar isso aqui. Bandit 2 eu tenho a senha, agora basta eu dar um exit. Seta para cima para puxar o comando do histórico. Bandit 1 agora o Bandit 2. Vocês podem ver que esse comecinho aqui é bem de boa, não sei se dificulta muito mais que isso. Eu espero que sim, né? Bom, vamos para o nível 2 para o 3. 2 para o 3. A senha para o próximo nível está armazenada em um arquivo chamado Space in this file name, localizado no diretório home. Bom, esse aqui é diferente, ele começa com traço e tem espaços no meio do nome. Sempre abrindo a aba errada. Acredito que ele esteja aqui mesmo, né? Space in this file name. Aqui tem uma forma muito fácil de vocês conseguirem resolver isso, que é simplesmente dando um cat, eu vou especificar que eu quero um diretório, na verdade é ponto barra, e eu vou dar um traço, traço, spaces e vou clicar tab. O tab ele vai tentar completar o comando, se eu não me engano você precisa escrever no mínimo 3 caracteres. Eu escrevi já o traço, traço, space, cliquei tab e ele me mostrou aqui que eu preciso colocar essa contrabarra antes do espaço para indicar que esse espaço não terminou o nome do arquivo. Ele vai ser esse espaço é uma string do nome, beleza? Ele faz parte da string. Então, aqui eu já tenho a senha para o Bandit 3. 3, 3 e a senha é essa aqui. Essa MNK, isso mesmo. Agora eu posso dar um exit. Vou dar uma seta para cima. Bandit 2. Agora teremos o Bandit 3. Copiar novamente essa senha e colar. Perfeito. 2 para o 3, então agora a gente precisa do 3 para o 4. A senha para o próximo nível está armazenada em um arquivo escondido no diretório in here. Bom, agora a gente tem que lidar com o diretório com arquivo escondido. Se eu der um ls, eu tenho o diretório in here. Eu vou mudar de diretório, vou acessar o in here. Se eu der um ls, ele não me traz nada. Bom, vamos fazer o seguinte então. Vamos vir para a página 1 e de Linux Terminal, Linux Paths, DLS comando.
vamos ver. ls, é, vamos ver se tem alguma coisa que vai me trazer aqui. Opa, traço A. Vai listar todos os arquivos e diretórios, incluindo aqueles escondidos. Então, perfeito, só preciso usar o traço A. Aqui ele traz um "-l", "-a", long listing. Eu posso juntar os dois parâmetros ou eu posso utilizar eles separadamente, como eu vou mostrar para vocês. ls-l, ele vai me trazer uma lista, no caso aqui, como o arquivo está escondido, ele não me traz nada. Mas se eu der um "-l", aqui ele já trouxe o arquivo hiding from you, beleza? Se vocês forem observar aqui, isso aqui são as permissões. Então, esse arquivo eu só tenho permissão de leitura e de escrita, read e write. Eu não consigo executar, porque ele não é um arquivo executável, é um arquivo de texto. Se eu der um cat ponto traço 2, 3 pontos, hiding, dá um tab aqui, ele já completa. Perfeito. Tenho a senha do Bandit 4. Perfeito. 2, 3, 4, 5. Bom, eu vou dar um exit. Vou Bandit 4. Já vou copiar isso aqui. Vou colocar o 5 aqui. Ainda não sei a senha. Perfeito. Bandit 4 é essa senha aqui. Bom, vamos para o próximo e último nível desse vídeo. A senha para o próximo nível está armazenada em um arquivo Human Readable, que seja legível para humanos, dentro do diretório in here. Se seu terminal tiver todo cagado, digamos assim, tente o comando reset. Bom, vamos entender. cd, opa, cd não, né? ls. O in here está aqui, então cd in here. Agora eu vou dar um ls. Tem alguns arquivos. Bom, se ele é um arquivo legível por humanos, eu preciso entender o que cada um desses comandos faz para que eu veja qual que pode me ser útil nesse desafio. Então, qual que é a lista de comandos? O ls a gente sabe, o cd a gente sabe, o cat a gente sabe. Vamos para o comando file. Eu posso clicar aqui também, cliquei com o botão do meio do mouse, o scroll, e ele já me trouxe aqui para a página manual, Determine File Type. Bom, isso aqui, se for um arquivo de texto, ele vai me trazer como sendo um arquivo legível. Se não for um arquivo de texto, ele não vai me trazer como arquivo legível. Isso aqui pode ser interessante. Então, se eu utilizar o file, traço, file 00, vamos ver o que ele me traz. Cannot... vamos especificar. Ele está entendendo isso aqui como um parâmetro, esse traço F aqui. Parece que ele está entendendo como um parâmetro. Então, vamos utilizar o ponto barra data. Beleza. Vamos ver se a gente consegue utilizar esse file de outra forma. Bom, pessoal, eu estou rodando aqui o arquivo. Vocês podem ver que eu estou aqui na página 16. Não achei nada sobre o file especificamente, mas eu estou com uma coisa aqui na cabeça que eu lembro de ter feito. Não lembro de ter feito, lembro de ter lido, na verdade, porque a forma com que eu resolvi esse nível foi outra. Eu fui na tentativa e erro, mas eu queria fazer ele da forma correta, digamos assim. Porque se fossem 1000 arquivos, como que eu ia fazer isso na tentativa e erro, né? Então, não estou achando nada sobre o file, mas eu vou tentar fazer uma coisa. Aqui eu especifiquei que eu quero este arquivo aqui. Então, se eu der um file
ponto, barra e qualquer coisa. Vamos ver se isso aqui funciona. Perfeito, data, opa, ASCII text. Acredito que esse aqui é o que a gente consegue ler, né? Porque é o da tabela ASCII. Só para a gente pegar de exemplo, então vamos ler um arquivo desse, vamos ler um arquivo desse e vamos ler esse. Pela lógica, é esse aqui, né? Porque ele é o único, os outros têm tipos repetidos. Mas vamos fazer o seguinte, vamos dar um cat ponto barra file00. Faltou o traço, né? Traço file00. Ele me traz um texto todo cagado, beleza. Vamos fazer agora o file01, um texto todo cagado, e vamos fazer o file07. Ele me traz a senha. Perfeito. Bom, esses foram os níveis que eu fiz hoje. Aqui estão as senhas. Se você quiser testar aí, se você só quiser completar, eu não vejo motivo para você fazer isso. Mas se você quiser, as senhas estão aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. No próximo vídeo eu vou voltar com o laboratório. Como eu disse, eu vou subir uma ferramenta para a gente observar um ataque em tempo real. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um like. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar de ver esse tipo de conteúdo. Se inscrevam no canal para dar aquela força e valeu, gente!